Dizem que o sorriso é o nosso cartão de visitas. É, né? Sorria, a imagem fica diferente quando você é apresentado a alguém, quando alguém te conhece. Cuidar bem do sorriso não é apenas uma questão estética, mas também de saúde. A odontologia preventiva tem como objetivo proteger e corrigir problemas muito antes de comprometerem a dentição do paciente. E para nos falar mais sobre todas as tecnologias de última geração para a correção dos dentes, para a melhoria do nosso aspecto, do nosso dente, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o Dr. Giovanni Pandolfo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Giovanni. Obrigado a você, Silvia. É importante porque tem uma evolução, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, que a tecnologia, você compra hoje um celular, você compra um computador, amanhã já está diferente. Sim. Já tem alguma coisa nova. É assim a odontologia ou a evolução está sendo devagar? Não, a odontologia mudou muito. Eu acho assim que nos últimos anos a gente teve um salto muito grande, né? Porque até então, desde 1911 até acho que 1980 e poucos, a gente teve a odontologia veio seguindo um padrão desde criado por Black, que foi um dos primeiros pessoas que colocaram um padrão de como você fazer desde restaurações, tudo, né? E depois da invenção do sistema de adesão, eu acho que revolucionou tudo. O sistema de adesão é a prótese? É o quê? Não, o sistema de adesão é o sistema como que você coloca os materiais restauradores no dente, e na ortodontia, os brackets, antigamente os dentes eram todos bandados, era difícil, você tinha que extrair dente, o índice de extração de dente era muito grande devido à necessidade de você conseguir espaço para esses dispositivos. As restaurações eram muito invasivas, você tinha que fazer um preparo, tinha que ter uma forma para que o material ficasse retido mecanicamente. Muito mais invasivo. E hoje em dia, com esse sistema, eu acho que foi uma das coisas que mais revolucionou. Por quê? Porque você precisa de preparos menos invasivos e você consegue simplesmente remover o problema e a partir daí você ter menor tempo de cadeira e ser menos dolorido para o paciente também. Como né? está hoje em dia também nas cirurgias, né? Sim. Então, mesmo qualquer problema que a gente tenha, tem a endoscopia, né? Você faz só um furinho, um vídeo, né? o videoscopia, videolaparoscopia, quer dizer, só um pontinho, a pessoa já consegue pelo computador ver e fazer a operação, você não precisa mais fazer aquelas aberturas e tudo. Quer dizer, teve uma evolução muito grande, hoje em dia está mais fácil. Agora, o motorzinho não tem jeito, né? A gente não se livra do motor, Não né? tem jeito. Já tentaram outros dispositivos, até laser existe também, mas você não tem o controle do que você vai fazer de extensão e forma. Então ainda não existe nada que substitui. O que melhorou foi que usam motores com rolamentos cerâmicos, que tem menos barulho, né? Porque o que incomoda principalmente o paciente é o som, né? Que era muito alto. Antigamente eram 96 decibéis, hoje em dia é 45, 40. É metade, mas mesmo assim incomoda. Não dá para dormir ainda não, né, doutor? Não tem, é difícil. Bom, vamos falar principalmente do quê? De prevenção? Sim. Qual é a sua principal preocupação hoje com os seus clientes? A tua especialidade é mais a parte de ortodontia e a parte que é a prevenção. correção. Né? E a prevenção também. E hoje está mais bonito o aparelho, né? Hoje Sim. em dia todo mundo usa o aparelho, você nem percebe que tem aparelho, né, doutor? O que acontece? A principal coisa hoje em dia é a prevenção. É a mudança da odontologia que existia até hoje para a odontologia moderna. O que é odontologia moderna? É a obtenção de você prevenir, evitar que o problema aconteça. É como um check-up médico, que você vai num hospital, você vai em algum lugar, num centro, que você vai fazer exames para que você detecte a doença em estágio inicial, para que ela não se instale, ela não seja mais prejudicial. Certo. A odontologia também começou isso, embora de uma forma bastante tímida, e poucos profissionais fazem isso, porque normalmente você vai ao dentista para fazer um procedimento. Você sabe que quando você vai ao dentista, você vai fazer um procedimento. Você vai chegar lá, o dentista vai olhar, vai examinar com o espelhinho, com alguma coisa. Ah, você tem isso e isso para fazer uma limpeza. O que acontece? A odontologia moderna, essa parte de check-up odontológico, essa parte preventiva, visa o quê? Você chegar no consultório através de sistemas que nem existe uma câmera digital que você faz um diagnóstico por imagem, que você vai fazendo coleta de imagens como se fosse um ultrassom ou outro exame médico mesmo, e através daquilo ali você vai detectar
situações que estão no início. É óbvio que o que está muito grande, muito evidente, todo mundo consegue ver. Até o paciente vê o que está, aquele buraco no dente ou alguma coisa que está escura. Mas não consegue ver a doença em estágio inicial, ou seja, antes da doença se instalar. Quando existe alguma descalcificação, alguma coisa que daqui a 6 meses, 1 ano, aquilo ali pode progredir para uma doença. Mas como é que é esse exame, doutor? Exame assim, através de uma câmera, que ela é uma câmera como se fosse uma câmera microscópica, que tem um aumento até de 60 vezes. Você como se estivesse fazendo uma filmagem? É, você vai coletando imagens de todos os dentes, pela parte de fora dos dentes, por cima e por dentro. Através dessa composição de imagens, você consegue ver alterações de cores ou situações ou sinais que estão muito pequenos que a gente não consegue ver com espelhinho. Mas o paciente está lá sentado na cadeira e não está sentindo nada. Não Você sente só está nada. fazendo o exame por fora, passando essa câmera. Dentro da boca. Dentro. A câmera passa dentro da boca. Tá. É uma câmera pequena, certo? Que é um dispositivo desse tamanho, como se fosse uma câmera, que tem uma lente bem pequenininha com uns LEDs. Olha que e legal. essa ação, o que acontece? Você vai captando essa imagem e através daquilo ali você vai vendo. Então, de repente, tem uma descalcificação que não é nada hoje, e daqui a 6 meses, se você não fizer nada, isso vai se tornar uma cárie. Você já faz uma projeção Isso, do que você pode consegue... Olha, você está com isso aqui, daqui a 6 meses pode piorar. Você consegue ver a doença em estágio inicial. É como um exame preventivo, que nem um exame que é a mamografia para um câncer de mama. Você vai lá e vê, não tem nada, ou de repente vê alguma coisa, mas que está em estágio inicial. Se você fizer o procedimento agora, vai ser muito mais simples. E se você deixa, lá na frente o procedimento vai ser mais invasivo e mais dolorido e mais caro. Então, a confecção desse exame, quanto tempo tem que fazer? A cada 6 meses para algumas pessoas 1 vez por ano. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas a grande vantagem dele é você prevenir, evitar de você ir ao dentista e fazer o procedimento, entendeu? Você vai no dentista e aí você vai ver que tem alguma coisa e aquilo ali você pode fazer às vezes com flúor ou com uma remineralização de esmalte, alguma coisa assim para evitar que tenha que tratar, que tenha que usar o motor que ninguém gosta, né? Dá para saber, mas aí também dá para ver que tem a cárie, muitas vezes tem na raiz alguma coisa que não é visível. Tudo isso a gente consegue por esse exame. E uma coisa interessante é assim, o que é muito evidente se torna assim enorme. Então, o paciente nunca tem a ideia. O paciente, você deve ter ido no dentista, às vezes tem alguma coisa, o dentista te dá o espelho e fala, ó, tá vendo aqui que tem esse... O paciente, às vezes, não vê nada. Ele fala, é muito difícil de ver. Com a câmera, eu tenho, por exemplo, na minha cadeira, eu tenho uma tela de 24 polegadas. Ai, que máximo! E a hora que eu vou colocando, se o paciente quiser, é óbvio que tem paciente que às vezes não quer ver, né? Mas se o paciente quiser ver, a hora que você vai colocando, ele vai vendo aquela imagem ali. Vai vendo tudo na televisão. E é muito interessante que todos os pacientes que fazem o exame se tornam assim muito mais conscientes da necessidade do tratamento. Porque a hora que ele vê o problema, principalmente o problema de gengiva, descalcificação, mancha, essas coisas, o paciente fala, nossa, eu preciso fazer, como é que eu tenho isso na minha boca? Porque quando você vê a imagem, é diferente, isso te alerta, te agride, né? Então, porque o que está dormindo, que a gente não está vendo, que os olhos não veem, é mais fácil você suportar isso. Mas quando você começa a ver, a pessoa quer tratar, quer fazer o procedimento. Quais são as principais doenças que podem ser detectadas nesse caso? Assim, as doenças são a cárie em estágio inicial, certo? Por exemplo, restaurações insatisfatórias, com adaptação insatisfatória. Que já tem infiltração, alguma coisa que você precisa trocar. Alguma coisa assim. Eu acho assim, mas o principal é a doença periodontal, que é a doença da gengiva, dos tecidos que estão onde o dente é inserido. Por quê? Porque isso leva a uma ocorrência sistêmica muito forte. Hoje existem vários trabalhos científicos nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, que mostram que você tem pessoas que têm problemas cardíacos, quando tem problema periodontal, ele aumenta em até 30% a probabilidade de se tornar um problema cardíaco mais grave. Porque abre ali um foco, vamos dizer, de infecção, quando não cuida bem da gengiva? Porque o que acontece? O tipo de bactéria que fica inserida na doença periodontal, ela também pode interferir dando arteriosclerose. Quando o paciente tem endocardite bacteriana. Ele interfere também a doença periodontal. Existem trabalhos que mostram que na mulher grávida, quando ela está em gestação do feto nascer com baixo peso, na diabetes, pacientes que têm diabetes também interfere.
Então, existem muitos trabalhos científicos que mostram isso. E a ideia hoje em dia que a gente está trabalhando é isso aí, tentar mostrar que a saúde bucal é muito importante, vale também como o cuidado para a saúde do corpo. Porque começou a parte de check-up, a pessoa cuidar do corpo, esquecendo da boca. E a boca é a porta de entrada de tudo, né? A gente faz, normalmente, né, as pessoas hoje em dia fazem um check-up anual, muitas vezes, principalmente as mulheres, né, fazem todos os exames, mas eu não sei de mulheres ou de homens que fazem todo ano um check-up. Você vai no dentista para dar uma olhada, mas esse aí, como chama esse aparelho? Então, é uma câmera digital que o sistema de imagem, existe várias maneiras de chamar, mas o que eu chamo no consultório como diagnóstico por imagem odontológico. Tá. Certo? Mas não são todas as pessoas que têm, depende do profissional. Não são todos os profissionais que usam. Existe também um protocolo para que você faça isso de uma maneira adequada e que você consiga o resultado também. Não adianta só coletar a imagem. O mais importante não é a coleta da imagem, e sim a interpretação. Claro. O diagnóstico daquilo ali. Claro. Aquilo ali que é a grande chave, é como você diagnosticar aquela imagem que você coletou para você identificar o problema. Desculpa, só continuando. Claro, com certeza. Uma outra coisa importante também é o câncer de boca. Eu ia até perguntar. Né? Porque isso é uma coisa que o Conselho Regional de Odontologia está fazendo, algumas associações de classe, como a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, está fazendo o quê? A necessidade de você prevenir, de você examinar, que os dentistas examinem. E os odontólogos são muito mal formados nisso aí. Nós somos mal formados na faculdade, embora isso está melhorando bastante. O próprio conselho está estimulando isso para quê? Para que você faça esse diagnóstico. Porque o diagnóstico preventivo é o que vale mais em tudo. Tudo que você vê no início é mais importante. Dá para cuidar, né? E a câmera é muito legal, porque você consegue avaliar, porque como você tem uma luz mais focada e você consegue ver a coisa mais de perto, a gente tem uma possibilidade de um diagnóstico melhor e mais precoce também. E quanto tempo demora o exame? O exame, a coleta de imagem pode ser feito em 15, 20 minutos, certo? E agora, a interpretação depois, o laudo disso, que geralmente é feito de um dia para o outro, 2 dias, dependendo do caso. Mas já aconteceu, a gente está terminando esse bloco, já aconteceu de você fazer esse exame e falar, não, você não precisa de nada, tua boca está ótima, não precisa fazer nada? Porque deve ter sempre alguma coisinha. Uma coisinha, mas assim, eu tenho pacientes que já fizeram o exame no início e quando retornaram para a parte preventiva, para o controle, não tinha nada. E é interessante que você faz no começo quando tem o problema e depois quando você termina o tratamento, aquela fase, você faz de novo e coleta as imagens. E depois, quando o paciente retorna, depois de 6 meses, 1 ano, dependendo da necessidade, você tem um comparativo da imagem. E o paciente acaba sendo o seu cúmplice nisso também, porque ele vê. Porque às vezes o paciente fala, pô, mas acabei de vir, pô, já tem alguma coisa? Você mostra, tá vendo? Fantástico. Você saiu daqui sem nada e agora você tem. Então, o paciente, eu acho que cria uma consciência muito importante nisso. Tá bom. Ótimo o nosso papo, hein? Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui com o Dr. Giovanni Pandolfo. Um instante só, até já. Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Informação, conhecimento e atualidades nos programas Opinião Livre, Jornal das Profissões e Estação Saúde. Estamos de volta à nossa Opinião Livre de hoje, recebendo o Dr. Giovanni Pandolfo, cirurgião dentista, que está aqui falando das novidades, né? A gente muitas vezes não para pensar o que tem de novo na odontologia. E na ortodontia, que é mais especificamente a sua área. Hoje em dia, eu lembro que as crianças só colocavam aparelho. Meu irmão pôs aparelho, eu, graças a Deus, não fui a única da família que não tive problema. Mas punha aparelho enquanto era jovem. Hoje em dia, o que você vê de adulto? Depois, dá para corrigir depois de mais velho? Eu achava que não. E tudo bonitinho, você não percebe, às vezes só uma placa, né? Uma correção. Como é que está essa evolução, dessa prevenção aí? A ortodontia não é só a criança que pode usar, qualquer pessoa pode. Não existe limite de idade para se usar aparelho. Para consertar o que está errado. Não tem. E o conceito da ortodontia não é a estética. Todo mundo busca a estética, na verdade, eu quero consertar um dente torto, mas não é. A ortodontia visa controlar a função. Você deixar os dentes equilibrados, harmonizados, isso faz com que você tenha uma estética melhor também, porque um dente fora do lugar sobressai. Tudo que é desarmônico sobressai.
A ortodontia visa isso. Os adultos, por que colocam muito aparelho hoje em dia? Por quê? Porque existe muita iatrogenia, existe muitos problemas causados durante a vida da pessoa por perda de dentes ou por alimentação inadequada, restaurações mal feitas, próteses, um monte de coisa. Isso leva a pessoa a ter um problema, principalmente problema de articulação, com dores de cabeça e outras coisas. Aí a pessoa procura o ortodontista para quê? Para você deixar os dentes numa posição melhor, que você vai ter uma função melhor, consequentemente a estética vai surgir disso, mas principalmente para você ter uma qualidade melhor dentro da mastigação e uma função melhor também. É porque às vezes, olha, já aconteceu isso aí, falando comigo, eu tava com uma dor de cabeça, não sabia o que era, foi no médico, era uma... Sabe quando você vai no dentista e você faz uma restauração e ela fica um pouco alta? Às vezes você vai, o dente tá alto, não tá? Aí você fala, tá bom. E aquilo ficou um pouquinho fora do equilíbrio. Pronto, pode dar uma dor de cabeça horrorosa, você não sabe o que é, não dorme. Quer dizer, a importância, muitas vezes, que as pessoas não dão ao que está acontecendo na boca. É verdade. Existe assim. E a vontade que as pessoas têm de tratar rapidamente também faz com que as coisas sejam feitas de uma maneira que não é adequada. Eu brinco assim, eu dou um exemplo, eu gosto muito de comparar. Então, para o paciente entender. Às vezes eu falo assim, que o paciente vai no consultório fazer uma reabilitação e asfalta buraco. Como assim? Você tem um buraco na estrada, o que você tem que fazer? Você tem que nivelar e depois passar o asfalto. E muitas vezes o asfalto é passado dentro do buraco. Por quê? Às vezes tem um dente fora de posição, um dente inclinado, ou o dente superior estruiu porque perdeu embaixo, até existe, faz implante e vai colocar uma prótese naquele lugar. Às vezes a prótese não fica adequada, fica de um tamanho, fica curta, ou fica muito larga ou muito estreita. Por quê? Porque existe uma movimentação dos outros dentes. E na hora que foi feito... Para se adaptar àquilo. Para se adaptar. Então você faz a prótese se adaptando, aquela reabilitação, se adaptando à má posição dental. E isso é errado. O primeiro você tem que fazer o quê? Você deixar a situação harmônica, deixar os dentes na posição correta, para que a coisa seja realmente reabilitada. Porque a ideia da reabilitação é você devolver ao normal. E se você adaptar a essa situação, você está deixando errado. Isso pode levar a problemas de articulação, que nem você disse, às vezes uma restauração errada, faz com que você tenha um monte de alterações. Estalo, tem pessoas que estalam muito, tem dor de cabeça, dor no pescoço, formiga dedo das mãos. É justamente porque não está oclusão desequilibrada. Porque a única articulação dupla que a gente tem no corpo é a articulação temporomandibular. Todas as outras articulações são unitárias. A única que trabalha junto é a articulação temporomandibular. Então, uma das mais complexas que tem para você trabalhar. Tá, então a gente falou dessa parte de aparelho, certo. Mas o que mais dentro da prevenção que é importante? Então, e o que tem hoje em dia, o adulto, que nem você falou, a gente tem uma situação nova agora, que tem uns aparelhos novos para você usar, que tem duas funções, que é o sistema Invisalign, que é o aparelho transparente, que é o aparelho praticamente invisível, que você Invisalign, não vê. chama. Invisalign, tá. Que é um aparelho que você não vê que está usando, são placas que funcionam assim, que você molda, você manda para os Estados Unidos, onde é feita uma tomografia a laser disso, e é colocado num programa em qual você vai trabalhar todos os movimentos do dente, você vai fazer toda a movimentação do começo ao fim do tratamento, do jeito que você quer que aconteça. O ortodontista vai trabalhar isso. E a partir dali são feitos como se fossem vários protótipos. Para cada situação você vai ter uma placa confeccionada específica e individualizada. Mas como assim? Você faz o exame, aí você vê onde você quer chegar e aquela placa você consegue manipular da forma como você quer para levar os dentes onde você quiser. É isso? Em vez de você fazer as ativações para cada sessão, em vez de você ir no consultório apertar o aparelho, como os pacientes dizem, você vai trocando a placa. A placa que vai ativando. É uma placa? Isso. Não é dente por dente, não é uma placa inteira. É uma placa inteira, que é extremamente individualizada. É como se fosse feito um protótipo para cada fase do tratamento. Vamos supor que do começo ao fim vão ser feitos 30 fases. Então são feitos 30 protótipos para o dente superior, 30 para o inferior e para cada um alinhador que vai servir para a movimentação dos dentes. Isso para arrumar espaço, tudo? Ele não funciona para todos os casos. Existem casos que você não consegue tratar com Invisalign. Mas a maioria dos casos, assim, os casos de apinhamento, falta de espaço, é muito interessante, porque o paciente consegue usar, não atrapalha o trabalho dele, ele consegue continuar trabalhando e ele é esteticamente compatível, não machuca, não dói, não raspa, não atrapalha a alimentação, porque é um aparelho removível, certo? O paciente tira na hora da alimentação, então facilita o uso. A gente pensa assim, pô, mas um aparelho removível o paciente acaba não usando, mas muito pelo contrário. O paciente se sente tão satisfeito com isso
que vai fazendo com que o dente vá movimentando e vai obtendo o resultado que a pessoa se sente estimulada em usar o aparelho. Isso tanto faz a idade, né? Criança. Tanto faz a idade. As pessoas estão preferindo. Existe essa opção de ainda fazer aquele aparelho que aperta Sim. um por um ou esse, é Os isso? adolescentes, criança e adolescente, geralmente a gente usa o aparelho tradicional. Porque Existe um detalhe. não colabora tanto, né? É que, né, tem a fase, enquanto está trocando a dentição, existe o Invisalign Teen, que é para os adolescentes, que enquanto existe a troca da dentição, existe algumas adaptações que você faz para que você consiga usar, mas não é tanta necessidade da estética, certo? Agora, para quem que usa principalmente o Invisalign? Quem tem a necessidade da estética. Principalmente pessoas executivos ou pessoas, o maior índice de pessoas que usam são mulheres e homens também estão usando bastante agora, porque não quer saber, porque tem aquela coisa assim, poxa, eu já estou com, sei lá, 30, 40 anos, 50 anos, não quero usar um aparelho que as pessoas vão achar, puxa, você está usando aparelho com essa idade. Existe esse estigma, né? Então, a gente achava que não adianta mais, né? Mas... Chega que está consertado, já consertou, como está assim, está usando aparelho, mas já é um outro lado agora. É verdade. É um outro tipo de concepção de arrumar realmente toda a harmonia, né, da boca. Para que você consiga a função correta. E o aparelho Invisalign, principalmente pessoas que têm problema de articulação também, como ele impede que você tenha aquele atrito do dente, que você usa uma placa superior e inferior, ele também ajuda nisso. Você tem um progresso, você tem um resultado mais rápido nisso. Isso mais os adultos, quer dizer, o aparelho fixo também continua para os adultos ou não? Continua. Os adultos também usam aparelho fixo. O aparelho pode ser usado para qualquer idade, certo? Que tem a resposta fixo. Melhor, assim, mais rápida. Isso depende também. O que eu prego muito assim, é a individualidade. Hoje em dia se tem uma tendência de fazer tudo como fosse receita de bolo. Tal caso é tal jeito, tal caso é tal jeito. Não existe. Eu acho que a gente está com uma tendência, como eu tinha falado da prevenção, da gente começar a melhorar a prevenção, na hora de tratar o paciente também, não só na ortodontia, na odontologia como um todo, da maneira individualizada, que é a necessidade de você ver o paciente como um ser único e ele tem a sua necessidade, você vê aquela necessidade, você respeitar essa necessidade. E a ortodontia visa isso. Você tem hoje em dia maneiras de você tratar aquele caso, qual que é a melhor maneira? Pode ser aparelho fixo, pode ser esse aparelho Invisalign, não necessariamente um vai ser melhor que o outro. Cada caso é de um jeito. O Invisalign é bom para É o mais moderno, Invisalign, é o mais moderno, tá? Agora, existem aparelhos extremamente transparentes, que são aparelhos feitos de cristal de safira, que é um aparelho como se fosse um vidro, ele praticamente você não percebe. Em fotografias ninguém percebe que está usando. Claro, quando chega próximo você vê que existe alguma coisa. Mas assim, por exemplo, a gente está aqui na televisão falando, se eu estivesse usando, praticamente nem estaria vendo que está usando esse aparelho. Ele é bem discreto, né? Só que o que acontece? O Invisalign tem essa vantagem de você poder tirar em momentos que são importantes para você. Né? E dessa vantagem também de que você controla do começo ao fim do tratamento. Você sabe quando vai acabar. O paciente, a grande questão que chega no consultório, quanto tempo vai levar meu tratamento? Você tem uma ideia, mas existe muitas coisas que tem quebra do aparelho durante o tratamento, o paciente falta consulta, não acontece o que você Mas normalmente precisa. demora quanto tempo para ter uma resposta? É muito difícil de dizer, tá. assim, porque cada paciente tem a sua necessidade. A média de um tratamento ortodôntico convencional com aparelho fixo, a média são de 2 anos, 24 meses a 30 meses. Essa é a média. No Invisalign, a gente tem uma redução disso, que geralmente de 30%, às vezes, nos meus casos, no consultório que eu tenho, 30% menos tempo. Por um caso que levaria 2 anos, às vezes a gente acaba levando 16, 18 meses, o tratamento, ou às vezes até menos, tá? Doutor, dá para a gente fazer uma prevenção realmente? Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo muito, né? Cada vez mais. E ninguém quer chegar com 60, 70 anos com os dentes tudo caído, quebrado. Assim como as mulheres e homens querem chegar bem, né? Saudáveis. Essa prevenção começa a partir de que idade? Para você fazer uma projeção, como é que eu quero a minha boca daqui 30, 40 anos? Porque eu quero ser um velhinho com uma boca bacana. Qual é a prevenção? A gente tem que começar a criança desde 1 ano e pouco. Já tem que começar. Porque você vai prevenindo, assim, a prevenção, a capacidade da pessoa higienizar, de ter cuidado, é hábito.
se isso é inserido desde a criança, desde pequenininho, a necessidade de escovação, a periodicidade da escovação, o uso de fio dental, da consulta ao dentista, a gente tem que instituir isso desde criança, para que isso se torne parte da pessoa e ela sinta a necessidade. Eu preciso fazer isso, isso faz Mas parte da minha vida. depois de um certo tempo a gente começa a relaxar um pouco mais e só escova o dente e vai de vez em quando no dentista. Eu estou falando, aí tudo bem, essa parte de cultura em si. Mas a partir dos 40 anos, essa outra fase que a pessoa vai entrar, 30, 40 anos, para os próximos anos, que as pessoas não se preocupavam muito, é a prevenção, por exemplo, um exame como esse, para você fazer uma projeção do que você quer. Porque essa prevenção vai fazendo o quê? Esse exame que você vai fazendo, você vai impedindo que o processo se torne mais grave. Você consegue visualizar, antever que aquela doença vai se instalar. Isso que é importante. É isso que é importante, para você evitar que isso se instale. Porque o que acontece? As pessoas geralmente vão quando sentem alguma coisa, quando sentem a necessidade. Ainda mais no dia a dia, né? Você só vai quando você tem dor, né? Mas aí as pessoas se enganam, porque é o seguinte, quando você vai fazer um procedimento, às vezes você tem, quebrou um dente ou alguma coisa mais grave, você vai ter que, às vezes, ir 5, 6 sessões, 4 sessões. Custa muito mais caro isso, mais dispendioso, é muito mais invasivo, o paciente vai sentir mais dor. Se você previne, você vai fazendo o quê? Você vai evitando que a doença se instale. Então, quando você vai, às vezes numa sessão, no máximo, às vezes em 2 sessões, você consegue resolver seu problema. Você evitar que o problema se instale. Custa mais barato, não dói, principalmente, que ninguém quer que se sentir dor, né? E você consegue conservar mais, você se sente mais feliz também com isso, né? Olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos deixar o serviço do Dr. Giovanni, para quem quiser mais informação. Tá aí o telefone. Dr. Giovanni, por favor, dê o serviço. O telefone... É o 011-3889-0015. E o site? Tem o meu site, que é www.drgiovannipandolfo.com.br. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Volta mais, porque eu tenho certeza que tem mais novidade, a gente precisa falar de clareamento, um monte de coisa que a gente não falou aqui, você vai voltar, tá bom? Ótimo, obrigado, viu? Obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.